Fala aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui agora no YouTube. Então, peço a sua inscrição, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações e deixe seu like. Estou de volta aqui com mais uma videoaula e hoje a nossa videoaula é sobre ecologia, de biologia do setor A, tá bom? Que correspondem às aulas 31 a 36 da apostila 3 do sistema Anglo, tá bom? Essas aulas estão localizadas no setor B de bola, tá bom? Então espero que gostem, é a matéria, tá? Para você que está aí no YouTube, me siga no Instagram também, finalzinho da aula eu vou mostrar direitinho as minhas redes sociais. Então siga lá via Instagram, você consegue acompanhar tudo que eu posto toda segunda e quinta, nem sempre é videoaula, tá bom? E então vamos começar. Tá bom? Então eu espero que gostem. Dúvidas podem mandar direct. Então vamos começar aqui. Eu começo com um aviso de um formulário que eu preparei. Então um Google Forms. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom? É um formulário de revisão. Tem 4 exercícios de organelas e 4 de ecologia, com 8 exercícios. Então o tema é organela e ecologia, 4 de cada. Tá bom? O link do formulário vai estar na descrição do vídeo. Ah, é a parte de organelas. Tem aula? Não, não tem. Tem resumo e o resumo está no Drive. Tá bom? O link do Drive está em todos os vídeos na descrição. Correção do formulário, próxima videoaula que eu vou gravar, que já vai estar disponível aí para você. Que aí você consegue ver o que errou, o que acertou, entender por quê. Tá bom? Então aqui está a cara do formulário, né? Então vocês vão responder tudo bonitinho, não é obrigatório. Quem quiser, eu acho interessante para revisar, tá bom? E o link vai estar no YouTube. Então tá tudo lá, tudo bonitinho. Então lá vamos nós para a nossa aula. Bom, começando aqui com níveis de organização dos seres vivos. Eu começo com essa tela aqui que eu acho muito interessante e muito legal de ver. Por quê? E isso daqui mostra como os seres vivos são organizados no planeta Terra, digamos assim. Então nós temos um átomo, conjunto de átomos forma uma molécula, moléculas unidas formam organela, aí duas mais organelas, célula e assim vai. Vai indo. O que é interessante perceber aqui que nós vamos comentar um pouco biosfera, tá bom? Aí é legal assim, população, conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie. E aí a comunidade que vai começar a ter outros indivíduos também de outras espécies. Então aqui nós temos um lobo-guará com plantas, com coelhos, com sapo, com rato e assim vai. Vai criando um ambiente. E o ecossistema, que nós vamos tratar na próxima tela, vai ser a união dos fatores abióticos com os fatores bióticos, que eu já vou explicar para vocês na próxima tela. E agora vamos para a próxima tela. Desculpe, a próxima tela eu vou fazer um comparativo de fotossíntese e respiração celular, que algumas pessoas podem se confundir. Tá bom? Lembrando, uma coisa importante, os slides estão no Drive em PDF na pasta Slides. Tá bom? Então aqui, eu tenho esta tela aqui, onde na respiração celular, a célula é feita pela célula, tá? Tanto animal quanto vegetal. A célula pega a glicose com o oxigênio e vai liberar gás carbônico e água. A fotossíntese vai pegar o gás carbônico e água e vai transformar em glicose e oxigênio. Lembrando que a fotossíntese é realizada apenas por seres clorofilados, ou seja, que tem clorofila. Logo, as plantas. Nós não conseguimos fazer a fotossíntese, tá bom? Nós fazemos a respiração celular todo momento, tá? Para nos manter vivo, né? E aí também relaciona com a parte da mitocôndria, né? A mitocôndria faz a respiração celular aeróbia na célula, tá bom? E agora vamos para a próxima tela, e na próxima tela que eu começo a falar dos conceitos de ecologia. E aí a gente, então, alguns conceitos fundamentais de ecologia. Primeiro, o que é ecologia, né? É o ramo da ciência que vai estudar as interações dos seres vivos entre eles e com o ambiente que o animal está.
né, entre que o ser vivo está. Fatores abióticos e bióticos, aqui é uma pequena diferença por conta de um A. Nossa, Henrique, mas um A faz uma diferença? Faz. O A, ele indica negação, ou seja, abiótico são aqueles fatores que pertencem ao meio físico, que não tem vida. Abióticos, sem vida. Biovida, a não, sem vida. Logo, são os fatores que pertencem ao meio físico, ou seja, temperatura, pressão, umidade e assim vai. Os fatores bióticos são os seres vivos e as relações entre eles. Tá bom? Tranquilo essa primeira parte. Né? E agora falando um pouquinho de habitat, digamos que é o endereço, né? O local onde a espécie vive. Tá? Por exemplo, o leão vive na savana africana, então lá é o habitat dele. O nicho ecológico, é importante diferenciar habitat de nicho ecológico. Nicho ecológico serão as atividades que os animais, ou seja, que a espécie, que os seres vivos vão desempenhar em seu próprio ambiente. Tá? Por exemplo, vamos pegar o leão. O leão tem o seu nicho ecológico que é caçar, né? É a parte da vida, né? O ciclo sem fim. Aí me fez relembrar ao filme Rei Leão, né? Por aí temos alguns insetos que são parasitas, né? Eles vão parasitar outros animais. Então esse é o nicho ecológico deles. Aviso que vai ter uma questão dessa no formulário, hein? Ecossistema será a união dos fatores abióticos e os fatores bióticos de um local, que é o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Ecossistema, então vai juntar tudo, tá? Então, continuando aqui, aqui, ó, biodiversidade é a variedade de vida de um determinado local. Tá bom? E aqui eu coloquei alguns animaizinhos só para mostrar a nossa parte de ecologia. Então vamos continuar aqui. Eu entro com o conceito de cadeias e teias alimentares. Vamos usar essa imagem aqui para entender bonitinho cada uma dessas coisas. O que é cadeia alimentar? É a representação das relações tróficas em um ecossistema. Como assim? Então, nós temos um produtor, um consumidor e um decompositor. Tá? Já vou explicar bonitinho o que é cada um, a gente já vai ver um exemplo também. Tá? Então, os produtores... a primeira teia alimentar é a interligação das cadeias alimentares. Então, isso aqui é uma teia e dentro de teia a gente tem várias cadeias alimentares. Tá? Produtor é aquele cara, aquele ser vivo autótrofo, ou seja, que vai produzir o seu próprio alimento. Eles produzem a matéria orgânica, tá? O consumidor ele é heterótrofo, que ele vai consumir, ele não consegue produzir a sua própria matéria orgânica, né? Tanto é que autótrofo, autos, você mesmo, né? É automático, ele faz sozinho, tá? Ele consegue produzir o seu próprio alimento. Então o consumidor é heterótrofo, que ele não consegue produzir, então ele vai consumir a matéria orgânica produzida pelo produtor. E o decompositor, por fim, logo ele vai decompor, o decompositor decompõe, né? Transforma a matéria orgânica em matéria inorgânica, tá? Tranquilo, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu circulei essa cadeia aqui, né, e coloquei aqui, ó. Então a verdura vai ser consumida pelo rato, que vai ser consumido pela raposa e que vai ser consumido pelo gavião, ó. E tudo isso vai estar ligado com os decompositores. Tem outra aqui, tem árvore, zebra, onça. Árvore, inseto, herbívoro, lagarto, gavião. Tá? E assim vai tendo. Então são consumidos. Então aqui, se a gente for classificar cada um, produtor, consumidor primário, C1, consumidor secundário, C2, consumidor terciário, gavião. Tá bom? Tranquilo. Então vamos continuar aqui. Eu entro com a parte de ciclo da matéria e fluxo de energia. O que é isso? Ciclo da matéria. A matéria é cíclica, ou seja, ela não tem fim. Se a gente for ver aqui, ó, os átomos que vão estar presentes nesse meio físico, digamos assim, eles vão ser absorvidos pelos seres vivos e serão logo transferidos ao longo da cadeia alimentar, como estão mostrados aqui, e depois vão retornar para o ambiente com a ação dos decompositores. Então aqui todos os átomos, ó, água, gás carbônico, íon cálcio, íon ferro, amônia,
serão retomados ao ambiente. Então é um ciclo sem fim, logo me fez retornar novamente ao filme do Rei Leão. Quem não viu, recomendo, vale a dica, hein? E aqui então, ó, sendo assim, a energia... Ah não, isso aqui é a parte de energia, aí coloquei a animação errada aqui, tá? Vamos agora falar sobre o fluxo de energia então. Se a gente for tomar como base esse pequeno esquema aqui, então o Sol, luz, né, é a fonte de energia para os produtores vão produzir o seu próprio alimento, serão consumidos pelos animais, né, serão herbívoros para conseguir comer, consumir os produtores, e os outros, e o consumidor secundário, serão carnívoros para consumir os consumidor primário, que serão herbívoros. Mas agora é interessante ressaltar que a energia vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, né? Então o calor, uma parte da energia fica e a outra parte sai em forma de calor. Então, sendo assim, a energia que estava nos produtores flui ao longo da cadeia e vai se perdendo para o ambiente como calor. Assim, toda a energia que estava armazenada nos produtores vai voltar para o ambiente em forma de calor e não vai poder ser absorvida por eles em razão de a fotossíntese absorver luz e não calor para produzir glicose. Aqui, por exemplo, eu trouxe essa outra imagem, né? Então luz, a energia armazenada, vai ser liberada um pouco do calor, né? Quando for passada para a capivara, eu acho que ela é uma capivara, né? E aí, a produção de um pouco de matéria orgânica com a energia que estava na planta, e ao chegar na onça, a produção de um pouco de matéria orgânica com a energia que estava na planta e foi armazenada na capivara. E assim vai sendo a cadeia alimentar, o ciclo da vida, e eu pergunto se está tudo bem aí. Sim, está tudo bem. Ivete Sangalo falou que está tudo bem, acredito que esteja tudo bem por aí também. E agora vamos continuar com a parte de pirâmide ecológica, certo? Então, como uma estrutura geral da pirâmide ecológica é este exemplo aqui. Então nós temos os produtores na base, consumidor primário em cima, secundário e terciário, tá? Pirâmide de número é o nosso primeiro tópico de pirâmides ecológicas. Então nós temos, digamos assim, 5.800 produtores, e aí terão consumidores primários, então 700, e assim vai diminuindo, tá? Pode ser também uma pirâmide invertida, porque às vezes uma árvore de grande porte consegue sustentar, né, por ela ser um produtor bem de grande porte, consegue sustentar a cadeia uma árvore só, né? Temos também essa pirâmide aqui é a quantidade de indivíduos de cada nível trófico em uma região, tá? Temos também a pirâmide de biomassa, que vai indicar quanto de massa seca, ou seja, matéria orgânica, vai estar presente em cada nível trófico em determinada área. Então, de maneira geral, basicamente assim, a quantidade de biomassa vai decrescer ao longo da cadeia alimentar. Como está aqui, então, 809 gramas por metro quadrado de produtores. E assim vai diminuindo ao longo da cadeia. Nós temos um único caso de pirâmide de biomassa invertida, que é no ambiente aquático, onde o fitoplâncton ele é o produtor, ele é constituído por pequenas algas, e elas têm capacidade de se reproduzirem assim, muito rapidamente. Sendo assim, os zooplânctons, né, que são consumidores, eles vão consumir o fitoplâncton, e como eles conseguem se reproduzir bastante, não vai parar, né? É um ciclo que, por conta da reprodução de consumir, né, vai ficando tudo estável na medida do possível. Então essa aqui é uma pirâmide de biomassa invertida. E a nossa pirâmide de energia, está aqui, e vai sempre ser a base maior, e assim vai indo. Então, 10.000 quilocalorias por produtores, 1.000, e assim vai. Sempre vai representar valores decrescentes, porque vai perder energia para o ambiente, né, que é o meio físico, ao longo de toda a cadeia alimentar. Tá bom? Tranquilo, né? Agora a gente entra nos ciclos biogeoquímicos. Então vou falar um pouquinho do ciclo da água, do carbono e do nitrogênio. Tá? O ciclo da água ele é bem tranquilo, a gente conhece bem ele, né? A questão de evaporar a água
ocorrer a fotossíntese, a ingestão de alimentos com água, a chuva, né? Então está tudo aqui mais ou menos esquematizado, né? A parte da chuva, então precipita, as raízes absorvem a água que estão no solo, aí sobem para as folhas serão ingeridas por animais que assim farão as necessidades fisiológicas dele. Essas necessidades serão evaporadas e aí vai transformar em chuva, fotossíntese e assim vai. Então é um ciclo que não vai acabar, tá bom? É bem tranquilo isso daqui. Acho que o ciclo da água é o mais famoso da gente. Temos também agora o ciclo do carbono, que ocorre assim. Então os átomos de carbono presentes na molécula de CO2, a gente vai estudar bastante essa molécula aqui, e a da glicose, que é C6H12O6. Tá? Eles vão ser fixados no ambiente por meio da fotossíntese realizada por animais, né? por vegetais, porque tem a clorofila. Podem ser também por algas e cianobactérias, mas aí é uma outra parte. E grande parte das moléculas de glicose produzidas serão utilizadas na construção desses organismos. Tá? Os animais vão adquirir esses átomos por meio da alimentação, certo? E a respiração e a decomposição vão ser processos, a respiração, decomposição de organismos mortos e a emissão de gás carbônicos por meio de indústrias, né? Como a queima de combustíveis fósseis e tal, liberarão gás carbônico. Daí assim teremos algumas consequências, como efeito estufa, aquecimento global e gases que não são bem-vindos ao nosso ambiente. E por fim, para terminar a nossa aula, o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é bem chatinho de entender, mas vamos com calma que tudo dá certo. Lembrando, que tem o formulário lá, um bem resumo, né, dessa parte de ecologia, tá bom? Então o N2 é o gás nitrogênio que está na nossa atmosfera. Algumas bactérias vão decompor esse nitrogênio em forma de amônia, então NH3. Outras bactérias vão decompor, digamos assim, amônia por um processo chamado de nitrosação e vai formar o nitrito, NO2-, tá? As bactérias, eu só falo bactéria aqui, outras bactérias também vão decompor o nitrito por um processo chamado de nitratação e transformarão em nitrato. O nitrato e outros compostos orgânicos nitrogenados, que tem nitrogênio, vão, através do xilema, tá? Que é uma parte da planta, da raiz, vão para o ambiente aéreo. Assim, aí a gente consegue consumir através de plantas que a gente consome. Aí, como que faz? Bom, como é um ciclo, né, isso aqui não tem fim. Então, o nitrato, para voltar em forma de nitrogênio, algumas bactérias desnitrificantes vão fazer o processo de desnitrificação para voltar o nitrato à sua forma de nitrogênio. Tá bom? Tranquilo. Assim, é um pouquinho mais complexo, tá, do que o da água, por exemplo, né? E é basicamente isso. Então eu encerro a nossa aula por aqui, ó. Lembrando, no YouTube é Estudo Fácil e no Instagram é @estudo.fácil. Lembrando-se de compartilhar com seus amigos e sempre vai ajudar mais gente. Então eu espero que gostem, ó. E aqui já vou começar a correção do formulário, tá bom? Está lá, hein? O link está na descrição dos vídeos. Então eu vou postar tanto na correção do formulário quanto nesse daqui, tá bom? Então um grande abraço, ótima semana e até nossa próxima videoaula.